mais de 30 milhões de empregos podem deixar de existir no Brasil. Relatórios baseados na Pesquisa Nacional do Homicídio do IBGE indicam que mais de 31 milhões de empregos podem ser impactados pela inteligência artificial. Quando eles falam impactados, eles não estão se referindo a uma mudança leve, eles estão falando de substituição e desaparecimento mesmo. Espera-se que isso de fato aconteça e seja muito rápido. Algumas dessas pesquisas falam em mudanças drásticas nesses números ainda esse ano, em 2026. E antes que você pense, mas também sempre falaram que tecnologia cria mais empregos do que destrói. Só que dessa vez pode ser diferente, porque dessa vez a tecnologia ela não está substituindo, né, uma força física, como foi na época da automação industrial, por exemplo. Ela está substituindo cognição, está escrevendo, está programando, está atendendo o cliente, está gerando relatório, está tomando inúmeras decisões básicas de uma forma muito fácil e rápida. Nesse vídeo você vai entender quais são as mudanças, quais são as áreas mais impactadas, o que você pode esperar com tudo isso e por que você deve ficar calmo, não se desesperar. Para absolutamente tudo que você está fazendo, porque esse vídeo é um direcionamento claro que eu vou te dar do que você deve fazer para que você não seja pego de surpresa por essa onda gigante que está vindo e preserve seu emprego e mais. Aprenda a surfar essa onda e se beneficiar disso. Primeiro de tudo, vamos tirar o drama e colocar clareza nisso, tá? Isso não é um apagão total de empregos como estão falando por aí. Isso aqui se trata de uma mutação estrutural. O Fórum Econômico Mundial ele aponta que 1 em cada 4 profissões vai mudar drasticamente nos próximos anos. E não se trata só da demissão, como essas gigantes aí que você está vendo na tela já estão fazendo há algum tempo. Mas se trata de uma reconfiguração de tarefas. Por quê? Porque a IA não elimina cargos de uma vez, ela elimina tarefas. E quando você tem, por exemplo, 60% das tarefas de um cargo automatizada, automaticamente esse cargo ele encolhe. E quais são as áreas que isso já está acontecendo e que são as áreas mais propensas, né, a ter essa aceleração dessa mudança? São áreas como administrativa, RH, contabilidade, call center, back-office, atendimento. Só que para o Brasil isso não é bom, porque é exatamente onde concentra milhões de trabalhadores. A OCDE, que é a Organização para Controle e Desenvolvimento Econômico, ela inclusive já alertou, né, que países com alto volume de empregos administrativos e baixa qualificação são os países que estão mais vulneráveis a essa grande onda. E o Brasil é um deles. As empresas brasileiras, para você ter uma noção, já estão testando diversas automações em RH, em contabilidade, atendimento. Isso aqui, eu estou te falando, não é uma previsão, tá? Isso já está acontecendo. Sabe o que é o mais interessante disso? É que até engenheiros de software, programadores, estão sendo demitidos, porque hoje algumas IAs já escrevem códigos. Não de uma forma perfeita, se você é programador, entende o que eu estou falando, mas bom o suficiente, né? E no mundo corporativo, bom o suficiente, mais rápido, mais barato, tem um impacto enorme, né? Pra você ter uma ideia, até bancos já estão cortando custos com áreas quase que inteiras usando IA, e startups também acabam automatizando o fluxo, às vezes, de todo o trabalho delas usando IA. As startups já estão nascendo com a inteligência artificial impregnada nas regras de negócio. A produção de conteúdo também, coisa que levava meses para fazer, até mesmo em estúdio cinematográfico, agora às vezes leva semanas, né? Está sendo usado. E quando o algoritmo faz em segundos o que antes exigia uma equipe inteira, é óbvio que as empresas vão tomar uma decisão simples porque é uma conta simples de se fazer, né? Só que as pessoas estão tendo um erro de leitura muito grave. Tá? As pessoas estão olhando para isso como se fosse uma crise. E, cara, não é uma crise, é muito diferente disso. É eficiência. As empresas no Brasil, sim, elas estão passando dificuldade, né? É óbvio, é uma carga de imposto lá no talo, taxa de juros a 15%, sim. Só que elas não estão demitindo pessoas porque elas estão quebrando. Justamente por essa dificuldade, elas estão demitindo porque elas estão ficando mais produtivas usando inteligência artificial. E quando a produtividade sobe no cenário de incerteza econômica, é óbvio que a necessidade de mão de obra vai cair. Isso cria algo muito perigoso mesmo, que é o desemprego estrutural. Essa é a minha visão. Que não é aquele emprego de recessão, sabe? Quando a economia gira e ela está voltando, tipo que nem foi na pandemia. Não, cara. É um desemprego que não volta. Porque a tarefa mais simples e repetitiva, simplesmente ela deixou de existir. E aqui vem o ponto duro de tudo isso, porque o trabalho sempre foi a base da dignidade e da estabilidade. Só que a gente está entrando na primeira era em que o sistema pode funcionar, literalmente, com menos pessoas. E isso muda não só a lógica das empresas, mas muda a lógica social do nosso país também. E eu já te aviso que em algumas áreas, não todas, mas nas que vão ser afetadas, em alguns anos,
o valor do indivíduo não vai mais ser quanto que esse cara trabalha, mas vai ser quanto que ele é necessário de fato. Isso é brutal para a realidade que a gente vive hoje. Agora que eu te contextualizei, vamos para a parte mais importante, que é o que de fato vai acontecer e, obviamente, né, tudo que você precisa fazer para se proteger disso. Rapidamente, dá uma olhada para ver se você está inscrito aqui no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se você tem uma equipe que te sobrecarrega, que você não consegue delegar, que você virou babá de funcionário, cara, aqui está o treinamento que você precisa, onde eu te ensino a delegar e construir uma equipe autogerenciável. E se você tem uma empresa, ela está travada, você precisa aumentar seus lucros, clica aqui embaixo no primeiro link da nossa consultoria empresarial. A gente vai fazer um diagnóstico completo da tua operação, entender seu mercado e montar um plano de ação para você destravar sua empresa em 90 dias. Mas as vagas são completamente limitadas, tá? Bem rápido, está esgotando. Agora vamos lá, tem duas grandes leituras que a gente precisa fazer sobre o que vai acontecer com esse mercado. Eu vou te falar o que realmente vai acontecer, não o que o pessoal está gritando pela internet por aí, tá? Inclusive de coisas que já estão acontecendo dentro das empresas. Primeiro ponto, as empresas vão começar a afinar. A unidade de troca vai deixar de ser o cargo, como é hoje, e vai passar a ser as tarefas daquele cargo. Eu vou te dar um exemplo. Antes você contratava uma pessoa para ser analista financeiro, tá? E aí, o que você mapeava de tarefas dessa pessoa? Cara, conciliação, relatório, lançamento, controle, análise, tá? Tudo isso estava embutido dentro do cargo dessa pessoa. Só que agora, com inteligência artificial, a metade disso eu consigo automatizar. Eu consigo automatizar relatório, eu consigo fazer uma análise em cima do relatório, porque antes eu precisava da analista financeiro, consigo integrar a conciliação bancária, talvez eu precise do cara para revisar isso. Então, o cargo ele encolheu, ele não sumiu, mas ele encolheu. Então, a inteligência artificial não vai substituir pessoas inteiras, como estão falando por aí, mas ela vai substituir pedaços de trabalho. Só que, naturalmente, quando você substitui pedaços de trabalho, você precisa reorganizar todo o resto. Então, as empresas elas vão operar com menos intermediário, menos gente no meio e mais gente tomando decisão, mais gente orquestrando tudo isso, né? E menos gente só executando. E esse é o primeiro movimento que é inevitável, tá? Agora tem o segundo ponto que ninguém está falando por aí, mas eu te falo com propriedade, eu estou no meio dos dois mundos. Tem uma empresa de IA que implanta IA dentro das outras empresas. Também tem uma empresa de consultoria, onde eu entro nas empresas, no processo, assumo a gestão, contrato, desligo, enfim, na equipe, eu e minha equipe, a gente faz toda a engrenagem da empresa ali, né, para destravar ou para organizar aquele negócio. Então eu estou justamente no meio dessa transição toda, onde tem processo, pessoas e inteligência artificial. E eu te afirmo categoricamente, a IA não vai suprir a necessidade das empresas. Pelo contrário, ela vai criar novas necessidades. Para não ficar só no achismo, eu vou te dar exemplos reais. Imagina um call center com inteligência artificial. Você tem lá 60 pessoas atendendo, aí você coloca IA para atender o cliente, tá? Tanto via chat quanto telefone. Beleza, ótimo. Você reduziu o custo, saiu de 60 talvez para 20 pessoas. Maravilha. Tá? Aumentou a eficiência do teu SLA, do teu nível de entrega. Só que pelo fato de você ter trazido uma eficiência operacional, você vai subir sua demanda. Ótimo. Só que agora você precisa de um time conferindo para ver se a IA não está caducando, mandando resposta absurda para o cliente. Gente tratando exceção que a IA não consegue fazer. Gente revisando o erro de contexto. Gente monitorando a experiência, porque às vezes a IA fala uma coisa que não deve, quebra uma regra de compliance, ofende o cliente, e aí isso pode ir para a mídia rapidinho, e aí você vai ser cancelado, sua marca vai ser cancelada. Então, assim, no final das contas, a IA ela não substituiu esse sistema. Ela criou um novo ecossistema em volta dela. Outro exemplo muito utilizado pelas empresas. Pré-qualificação de vendas com inteligência artificial. Eu tenho lá um time com vários SDRs que faz a pré-qualificação, o atendimento inicial dos clientes, e eles passam para o time de closers, para o time de vendedores, fazer reunião e vender a prestação do meu serviço. Coloquei uma IA para atender, uma IA que aplica o script, que não tem variação emocional, que faz técnicas de venda. Melhorou minha taxa de repasse para os vendedores, aumentou o volume, ótimo. Só que daí agora os meus closers que estão lá precisam ser bem mais preparados, precisam de atendimento bem mais rápido, precisam da agenda organizada, eu preciso fazer muito mais follow-up, porque eu tenho muito mais cliente. E esse cliente que está vindo da IA está sendo atendido muito rápido. Se eu parar de atender e demorar, ele vai perder a experiência dele de atendimento rápido e vai esfriar. E aí eu não vou vender. Então eu preciso de um atendimento rápido, eficiente, naturalmente preciso de mais gente, mais processo, mais pessoas ali para me ajudar. De novo, a IA, se a gente for fazer uma conta, ela não tirou muitas pessoas assim. Talvez ela até trouxe mais pessoas que tinha antes.
Só que agora jogou para o ecossistema da inteligência artificial. Então ela acabou aumentando a exigência de pessoas. Então acaba que a IA ela acelera a produção, só que ela também aumenta a complexidade das coisas. E eu te falo com propriedade, algumas empresas já implantou IA, empresas que não estavam preparadas com um bom processo, a IA ao invés de aumentar o resultado acabou até diminuindo, porque essa empresa não tem estrutura para lidar com isso. E complexidade exige quem? Exige gente boa. Então para mim não se trata de uma eliminação pura, eu acho que é uma troca de energia, sabe? Você sai da execução básica e acaba entrando na supervisão, na estratégia, na validação, na arquitetura de si, né, daquela área ali que está sendo trabalhada. Com isso, obviamente, também surgem coisas boas, não para todo mundo, né, mas para quem estiver preparado. Vai surgir demanda por orquestradores de IA, por especialistas em automação, por arquitetos de processo, análise de dados, gestores de performance assistido por IA, governança compliance de IA, e mais importante, o mais importante de tudo, para mim, o profissional híbrido. O profissional híbrido é aquele cara que entende de negócio, mas também entende de tecnologia. É o cara que entende de operação, mas também entende de inteligência artificial. E quem junta esses dois mundos vira completamente indispensável, cara. É impossível uma empresa demitir o cara que entende a regra do negócio, do processo e também de como a inteligência artificial opera e transita nesse meio. E é lógico que quem só trabalha com execução vai ser substituído em algum momento, claro. Essa é a diferença. E é por isso que eu reforço que a IA não vai eliminar 100% da tarefa, mas ela vai eliminar o trabalho mediano daquela tarefa específica. Ela mantém o nível alto e elimina o nível que está no meio ali. Então vamos sair do diagnóstico e entrar na ação. O que você precisa fazer para se preparar com relação a isso, tá? Primeiro, aprenda a complementar inteligência artificial, não competir com ela. Não fica só na IA, tá? O que você precisa desenvolver? Cara, vai desenvolver pensamento crítico, vai aprender a solucionar problemas, ter uma visão estratégica, uma visão sistêmica, ter tomadas de decisões, sabe? Fazer trade-off dentro das empresas, melhora a sua comunicação, melhora a sua liderança. Olhe para essas áreas. Se tu já está numa tarefa hoje, aprenda a usar a inteligência artificial para multiplicar a tua entrega. Não espera a tua empresa exigir, se antecipa. Então não é o fim do trabalho, mas a gente entra numa era do fim do trabalho confortável. Né? E não é colapso de economia, mas é o colapso da mediocridade produtiva. Esses 30 milhões, que foi citado no início do vídeo, não é um apocalipse, eles são um aviso. Se você continuar operando como 2015, com a mentalidade de antes, não olhar para isso e achar que isso vai demorar, você vai ser comprimido. Por outro lado, se você entender o jogo, você pode surfar essa onda, chega antes e mudar a sua carreira praticamente. E tem um jogo que você precisa entender ainda mais, que é onde eu começo a te tranquilizar. É o jogo do Brasil. Cara, para e pensa. O Brasil não é o Vale do Silício. E essa pequena informação muda tudo. A revolução da IA ela não vai acontecer aqui no Brasil na mesma velocidade que nos Estados Unidos. E esse atraso não é porque a gente é pior, né, em termos de país, mas é porque estruturalmente aqui a gente é mais lento. Pra você ter uma noção, a maioria das pequenas e médias empresas do Brasil nem tem processo mapeado, não tem dado organizado, não tem sistema integrado, não tem uma cultura digital. Tem empresa que nem usa CRM direito, tem empresa que nem tem um fluxo de caixa projetado, tem empresa que ainda fica mandando planilha de Excel pelo WhatsApp. Então, de novo, te falo com propriedade, eu atendo muitas pequenas e médias empresas também, né, com o meu time de consultoria. É a realidade. Então vamos ser honestos. Né? Lembra que eu te comentei que algumas empresas tentaram implantar IA sem ter processo e se frustraram? É isso. Antes da IA substituir alguém, ela precisa encontrar um sistema organizado para ela poder operar. E a maioria das empresas no Brasil ainda está longe disso. E isso cria, obviamente, um atraso tecnológico. E esse atraso dá tempo. Tempo para você se organizar, para você se adaptar, para você aprender, para você fazer a transição, né, com calma, tranquilo. Agora, não subestime essa onda, porque essa onda vai chegar. Quando ela chegar, tem uma camada muito específica de pessoas que vão sofrer mais. E essa é a parte dura do negócio. São aquelas pessoas que trabalham em funções administrativas, que são puramente operacionais e não estão buscando tecnologia. Essas pessoas vão ser comprimidas. Porque quando essa onda chegar de verdade no Brasil, as primeiras tarefas que vão ser automatizadas vai ser o quê? Vai ser digitação, vai ser conciliação simples, atendimento básico, processo que seja repetitivo. Né? Essas atividades elas vão diminuir. Elas não vão sumir da noite para o dia, mas elas vão encolher. E quando elas encolherem, o salário vai cair também. Essa é a realidade que ainda vai chegar no Brasil, mas também não é do dia para a noite. E esse é mais um ponto que te tranquiliza. Porque o Brasil ele é um país de informalidade alta.
É um país de micro e pequenas empresas. É um país onde o dono ainda precisa de gente confiável, né? Então, o que vai acontecer? Não vai ser um apagão, só que vai ser uma transformação lenta. O profissional médico que continuar exercendo a sua profissão, mas usar a inteligência artificial como ferramenta, esse cara vai subir de nível, porque ele é essa pessoa confiável que o Brasil necessita por ter uma informalidade alta. Esse cara ele deixa de ser um executor e acaba virando um analista, ele deixa de digitar para validar, ele deixa de executar um script, de vender para passar a resolver a exceção ali junto com a inteligência artificial. Então, existe uma grande oportunidade aqui nesse tempo, nesse período, que você precisa aproveitar e você precisa começar a olhar para isso. Então, para a gente fechar, deixa eu ser claro. O Brasil não vai virar uma economia 100% automatizada em 5 anos, tá? Talvez nem 10. A gente tem um gap gigante de gestão ainda, principalmente pequenas e médias empresas, que são a maioria no Brasil. E esse gap exige gente boa, gente organizada, gente que pensa, gente que entende de processo. Então, para quem está assistindo isso aqui, se você está assistindo isso e está com medo, porque você não quer fazer isso porque vai acabar essa profissão, não vou estudar aquilo porque vai acabar, como eu vejo muitos comentários de vídeos, respira, calma. O mercado não vai acabar, ele só vai exigir mais. Ele vai exigir um pouco de adaptação. E ele também vai compensar quem se mexer. Então não deixa de estudar. Faça o que você tem que fazer. Acredite. Só que também se reinvente e olhe para a IA no meio do caminho. É uma grande oportunidade. Eu vejo assim, que a IA no Brasil ela teve um hype, depois ela deu uma queda de novo. Então ela não é uma tsunami vindo, mas ela é uma tendência inegociável. Então ela é como se fosse uma maré que está subindo ainda, né? E se você aprender a surfar, você vai pegar toda essa onda, cara, vai ficar maior. Agora, se você, por outro lado, fingir que não está acontecendo, você vai ser engolido devagar e aos poucos quando você menos esperar. Então, continue estudando sua profissão, só que inclua tecnologia nela. Não abandone a tua área. Evolua a tua área, faça parte dessa transformação. Porque, de novo, o futuro não se trata de ser o mais qualificado, mas ele se trata de continuar sendo necessário. E aqui no Brasil ainda tem muito espaço para quem decide se tornar necessário. Fechou? Se esse vídeo fez sentido, já coloca o dedo no like aqui, vê se você está inscrito no canal e até o próximo vídeo.